Vamos lá, né? A gente estudou regra de três simples e agora vai estudar a regra de três composta. A gente vai ver alguns exemplos. A regra de três composta, ela abrange mais de duas grandezas, tá certo? Três grandezas, quatro, vai depender. Por isso que é chamado de regra de três composta. E ela pode ser diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Então vamos ver esse caso do exemplo 1. Exemplo 1 está dizendo o seguinte: uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças. Ela demora 4 dias para produzir 160 peças de roupas com 8 costureiras trabalhando. Tá certo? Caso 6 funcionárias tivessem trabalhando, ou seja, se fosse 6 costureiras, quantos dias levará para a produção de 300 peças? 300 peças, e quer saber a quantidade de dias que iria passar 6 costureiras. A gente vai ter que observar aqui o seguinte: onde tem as grandezas diretamente proporcionais e onde é que são as inversamente proporcionais para poder fazer as divisões, as trocas, tá certo? Primeira coisa, aquele que a gente está querendo descobrir, a gente sempre coloca antes da igualdade. Então fica 4 sobre x, tá certo? Então vamos ver o seguinte: relacionando a quantidade de dias com a quantidade de peças, se eu aumento a quantidade de dias, com certeza eu vou aumentar a quantidade de peças, não é isso? Porque ficaria sem nexo se eu aumentasse a quantidade de dias de trabalho e não aumentasse a quantidade de peças. Então, se a quantidade de peças aumenta, a quantidade de dias também vai aumentar. Então ela é uma grandeza diretamente proporcional. Eu vou colocar aqui 160 sobre 300, tá certo? Essa daqui é diretamente proporcional a essa. Agora eu vou observar a quantidade de dias. Vocês podem observar que ela é inversamente proporcional à quantidade de costureiras. Ao exemplo, se eu tiver 8 costureiras trabalhando, eu vou terminar o meu trabalho em menos dias, né? Só que eu tenho menos costureira trabalhando, quer dizer que vai aumentar a quantidade de dias. Eu vou diminuir a quantidade de costureiras, mas nesse mesmo caso eu vou aumentar a quantidade de dias, tá certo? Então a gente pode colocar aqui a setinha para baixo, aqui vai inverter, setinha para cima, tá certo? Essa daqui é diretamente proporcional com essa, só que elas são inversamente proporcionais com a quantidade de costureiras. Vou explicar novamente. Se eu vou diminuir a quantidade de costureiras, quer dizer que eu vou aumentar a quantidade de dias para poder produzir ainda mais peças, né? Porque são 300 peças. Então, por isso que é inversamente. Se aqui está 8 sobre 6, eu vou colocar o sinal de multiplicação, vai ficar 6 sobre 8. Eu inverti, tá certo? Então vamos lá calcular isso aqui. Eu vou repetir. 4 sobre x. Esse daqui dá para dividir por esse, né? Vou fazer logo a divisão aqui. 16 dividido por 8 vai ficar 2. E no caso aqui 1. Tá certo? O que é que eu posso fazer mais? Eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 6 dá 12. 30 vezes 1, 30. Tá certo? Meios pelos extremos. Eu vou ter 12x igual a 4 vezes 30 vai dar 120. Eu vou puxar para aqui para cima. Tá multiplicando, eu vou passar dividindo para o segundo membro. 120 dividido por 12. Ou seja, eu vou passar 10 dias trabalhando. Se eu não invertesse pela quantidade de costureira, ficaria errado. Tá certo? Pois aqui, como é inversamente proporcional, vai ter que aumentar a quantidade de dias. Se eu diminuo a quantidade de costureira e aumenta a quantidade de peças. Então a resposta daí, desse exemplo, seria 10 dias trabalhando para fazer 300 peças com 6 costureiras. Então vamos lá para outro exemplo. O exemplo 2. Para ler os 8 livros indicados pela professora, são 8 livros, o exame, 8 livros para realizar o exame final, né? O estudante precisa
estudar 6 horas durante 7 dias para atingir a meta. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá 4 dias para estudar. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame? Ele vai ler os 8 livros, tá certo? Os 8 vai ser o mesmo. Então vamos ver essa grandeza. Quer saber a quantidade de horas que ele vai ter que estudar por dia para poder fazer essa prova? Ele vai ter que ler 8 livros durante eu não sei quantas horas, porque diminuiu a quantidade de dias. Então a gente vai observar aqui as grandezas que são diretamente e as grandezas que são inversamente proporcionais. Primeira coisa, vamos ver. O x está aqui em horas, então vai ficar 6 sobre x. E a gente vai relacionar horas pela quantidade de livros. Primeiro, se eu vou aumentar a quantidade de horas, né? Provavelmente vai aumentar a quantidade de horas. De todo jeito eu vou ler a mesma quantidade de livros. Então aqui não tem nem o que inverter, que vai ficaria a mesma coisa. Multiplicado por... Aqui eu diminuí a quantidade de dias. Observe. Se eu diminuir a quantidade de dias, quer dizer que eu vou aumentar a quantidade de horas. Se eu aumentar a quantidade de horas, quer dizer que eu vou inverter. Isso aqui é para baixo, isso aqui é para cima, tá certo? Eu vou ter que inverter esse caso. Observe. Se eu vou diminuir a quantidade de dias, quer dizer que eu vou aumentar a quantidade de horas. Tá certo? Diminua, aumenta. Diminua, aumenta. Então ficaria 4 sétimos. Aqui para facilitar mais ainda, essa aqui é bem facilzinha. Eu vou dividir aqui. 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 4 sétimos. Tá certo? Multiplicar os meios pelos extremos, eu vou ter 4x. E aqui eu vou multiplicar 6 vezes 7 vai dar 42. Vou puxar para aqui para cima. X vai ser igual. Se está multiplicando, passo dividindo. 42 dividido por 4. Que ficaria aproximadamente quanto? 10 horas e meia, né? 10,5 horas. Para poder ler essa quantidade de livros, 8 livros, com menos dia, tá certo? Então aqui abrangeu 3 grandezas, tá certo? Do mesmo jeito lá. Aqui ficou mais fácil porque ia ler a mesma quantidade de livros, tá entendendo? Mas de todo jeito é uma regra de 3 composta. Observe o jeito de que monta cada grandeza e observe também quando elas são inversamente ou que são diretamente proporcionais antes de responder, porque senão fica errado, tá certo? E a nossa aula fica por aqui.